Desvendando Hatshepsut, a intrigante história da rainha faraó do Antigo Egito. A grande rainha Hatshepsut é uma figura emblemática da história do Antigo Egito, destacando-se como a faraó que reinou em um dos períodos mais longos, durante a vibrante era da 18ª dinastia, que testemunhou o retorno dos governantes nativos ao trono e o ápice da prosperidade egípcia. Ela deixou uma marca indelével. Após a morte prematura de seu meio-irmão e marido Thutmose II, Hatshepsut assumiu um papel crucial como regente em nome de seu enteado, o sucessor designado, demonstrando habilidades de liderança excepcionais. Ela não apenas governou de forma eficaz durante esse período, mas também consolidou sua própria autoridade. Como ela fez isso? Com o tempo, Hatshepsut tomou a decisão ousada de se proclamar faraó, suplantando seu enteado. Sua ascensão ao trono foi marcada por um reinado distinto e próspero, que durou de 1473 a 1458 a.C. Sob seu governo, o Egito floresceu, prosperando em diversos aspectos, desde a economia até as artes e a arquitetura. Assim, a habilidosa liderança e a astúcia política de Hatshepsut permitiram-lhe não apenas governar efetivamente, mas também estabelecer um legado duradouro como uma das figuras mais influentes e reverenciadas da história egípcia. Vamos conhecer Hatshepsut em 10 tópicos fascinantes. Número 1. Uma tentativa de apagar Hatshepsut da história falhou. Os detalhes da vida e do reinado de Hatshepsut têm sido um desafio para os historiadores, em grande parte devido à escassez de evidências e à remoção intencional de seu nome de monumentos e esculturas egípcias. Essa ação, geralmente atribuída a seu enteado Thutmose III, inicialmente interpretada como uma vingança pessoal pela usurpação do trono, revela-se mais complexa sob uma análise mais aprofundada. Contrariamente à suposição de animosidade entre Hatshepsut e Thutmose III, há poucas evidências de qualquer conflito pessoal entre eles. Thutmose III desempenhou papéis importantes em seu governo e exército, sugerindo uma relação de cooperação em vez de hostilidade. A peculiaridade do momento do apagamento do nome de Hatshepsut também levanta questões sobre os motivos por trás dessa ação, realizada no final da vida de Thutmose. Parece ter sido um movimento político estratégico para garantir uma transição tranquila de poder para seu próprio filho, Amenófis II, evitando assim debates sobre a legitimidade do governo. Além disso, o fato de que as menções a Hatshepsut não foram destruídas nas câmaras internas de sua tumba sugere uma consideração cuidadosa para evitar interferências em seu destino após a morte, de acordo com a tradição egípcia. Isso contrasta com o que seria de esperar se o motivo fosse um ressentimento pessoal ou ciúmes. Essas revelações levam alguns historiadores a sugerir que foi Amenhotep e não o seu pai, Amenófis II, quem orquestrou a tentativa de remover Hatshepsut da história egípcia, destacando assim a complexidade das dinâmicas políticas e familiares da antiga civilização egípcia. Número 2. Ela liderou sua própria campanha militar. Ao assumir o controle do trono com apenas 22 anos, Hatshepsut seguiu os passos de seus antecessores da 18ª dinastia, consolidando seu poder através de uma breve, porém eficaz, campanha militar ao sul contra o reino de Kush. Registros encontrados nas imagens e inscrições do túmulo de Senemut e de Tie em Serril, assim como na estela de Djerut, fornecem detalhes vívidos dessa campanha, com evidências bastante explícitas de que Hatshepsut liderou pessoalmente a empreitada. Esses registros históricos atestam não apenas a habilidade militar de Hatshepsut, mas também a sua determinação em assegurar e fortalecer o domínio do Egito sobre suas fronteiras ao sul. A liderança direta da campanha militar por parte da rainha demonstra não apenas a sua competência como comandante, mas também sua resolução em estabelecer e manter a sua autoridade como governante do Antigo Egito.
Número 3. Hatshepsut alterou a sua imagem para ser masculina. As primeiras representações de Hatshepsut exibem uma feminilidade marcante, presumivelmente retratando sua aparência de maneira mais realista. Contudo, ao longo de seu reinado, uma transformação visual ocorreu nas inscrições e esculturas, gradualmente assumindo traços mais masculinos. Ela é ocasionalmente representada vestindo trajes tradicionais masculinos dos governantes do Antigo Egito. No ocaso de sua vida, sua representação tornou-se totalmente masculinizada, vestindo roupas masculinas e até mesmo exibindo a barba característica dos faraós egípcios. Este fenômeno compreensivelmente desconcertou os primeiros arqueólogos que buscavam entender as cronologias e identidade dos faraós egípcios. Para complicar ainda mais, no final de seu reinado, Hatshepsut renunciou a quaisquer títulos exclusivamente femininos no Antigo Egito, adotando até mesmo a forma masculina de seu nome, Hatshepsut. Essas mudanças drásticas na representação e na identidade de Hatshepsut desafiaram as concepções convencionais de gênero na sociedade egípcia e, consequentemente, adicionaram camadas de complexidade à sua história e legado. Número 4. No 9º ano de seu reinado, ela lançou uma expedição massiva à Terra de Punt. Acredita-se que Punt, ou a Terra Divina, esteja localizada nas proximidades da atual Somália. A expedição enviada pelos egípcios para essa região foi um tremendo sucesso, resultando no retorno ao Egito com uma riqueza de itens exóticos e fascinantes. Um dos objetivos mais ambiciosos da expedição era trazer árvores de mirra vivas para serem cultivadas no solo egípcio. O incenso e a mirra eram commodities altamente valorizadas no mundo antigo, devido à sua raridade, crescendo em locais de acesso limitado. No entanto, várias culturas, incluindo o Egito, consideravam essas substâncias essenciais para cerimônias religiosas e funerais. As pinturas encontradas nas paredes do templo funerário de Hatshepsut retratam vividamente os membros da expedição retornando com as árvores de mirra. Infelizmente, essas árvores não conseguiram se adaptar ao clima do Egito e todas pereceram. No entanto, o comércio com Punt parece ter continuado ao longo do reinado de Hatshepsut, demonstrando a importância e a persistência das relações comerciais entre o Egito e essa misteriosa região do leste africano. Número 5. Uma teoria sugere que Hatshepsut pode ser a rainha bíblica, a rainha de Sabá. A teoria que propõe que Punt não estava localizada ao sul do Egito, mas sim na região da Judéia, é certamente intrigante e provocativa. Essa teoria sugere que Hatshepsut, na verdade, poderia ser a lendária a rainha de Sabá, que teria se encontrado com o rei Salomão. Emanuel Velikovsky, em seu livro Eras do Caos, de 1952, argumentou que a cronologia da 18ª dinastia egípcia estava datada de forma incorreta, sugerindo que ela teria ocorrido quase 5 séculos mais tarde na história. Essa mudança no cronograma resolveria várias discrepâncias entre as narrativas históricas do Egito e de Israel, tornando Hatshepsut e Salomão contemporâneos. Velikovsky fundamentou parte de sua teoria em uma passagem do historiador judeu Joséfo, do século I d.C., que afirma explicitamente que a rainha de Sabá era a mulher que naquela época governava como rainha do Egito. Ele interpretou a misteriosa terra de Punt como referente a Jerusalém e sugeriu que os itens exóticos trazidos para o Egito poderiam ter sido encontrados no Vale do Rio Jordão naquela época. Embora essa teoria não tenha sido amplamente aceita e os relevos que retratam a viagem de Hatshepsut pareçam mais consistente com o destino na África Austral, é fascinante considerar essas especulações. A interpretação e reinterpretação da história antiga muitas vezes nos leva a explorar novas perspectivas e desafiar as narrativas convencionais, enriquecendo assim nosso entendimento do passado.
Número 6. Ela foi uma das construtoras mais prolíficas da história egípcia. A dinastia dos governantes Iquisos deixou um rastro de destruição nos artefatos e monumentos do Egito, mas Hatshepsut emergiu como uma figura crucial na restauração e reconstrução dessas preciosas obras. Seus esforços incansáveis incluíram a restauração do recinto de Muti em Karnak e a edificação da imponente Capela Vermelha em Karnak e a construção do magnífico templo de Pakhet em Beni Hassan. O reinado de Hatshepsut ficou marcado pela encomenda de uma profusão de estátuas, tornando-se uma figura central na iconografia egípcia. A magnitude de suas contribuições é tão significativa que quase todos os museus do mundo que apresentam artefatos egípcios possuem exemplares de sua época. Um exemplo notável é a sala dedicada às estátuas de Hatshepsut no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Além disso, Hatshepsut foi responsável pela encomenda de numerosos obeliscos, destacando-se entre eles o mais alto obelisco antigo sobrevivente do mundo até os dias de hoje. Seu legado como construtora e patrona das artes e da arquitetura é uma parte essencial da rica tapeçaria da história egípcia e continua a instigar e fascinar até os dias atuais. Número 7. Sua maior contribuição arquitetônica é o complexo do templo mortuário em Deir el-Bahri. A construção do magnífico templo mortuário de Hatshepsut foi uma empreitada monumental, supervisionada por seu administrador-chefe Seminut, e levou cerca de 15 anos para ser concluída. Embora o templo de Mentuhotep II, localizado nas proximidades, tenha servido como inspiração, o templo da rainha Hatshepsut apresenta várias características estilísticas distintas. Ele marca uma evolução do design dos templos egípcios, abandonando o estilo massivo e geométrico do antigo reino em favor de uma abordagem mais destinada ao uso ativo pelos fiéis. Este impressionante templo possui 3 andares de altura, conectados por rampas e terraços, e em sua época continha uma série de santuários, capelas e o santuário dedicado a Amon-Ra. Todos esses elementos foram ricamente decorados com relevos esculpidos, espelhos d'água e jardins exuberantes repletos de plantas e árvores exóticas. O templo mortuário de Hatshepsut também abriga 2 sequências de baixo relevo de importância histórica significativa. Uma delas detalha a famosa expedição a Punt, enquanto a outra retrata eventos da vida da rainha Hatshepsut cuidadosamente planejados para reforçar seu direito de governar. Em um dos relevos, Amon invoca as bênçãos dos outros deuses para a futura grande e poderosa rainha, e em seguida visita a mãe de Hatshepsut disfarçado de Tutmés I e a concebe. Sim, outra cena mostra a elaborada coroação de Hatshepsut, onde seu pai a coroa como rei, transmitindo a ideia de que sempre foi sua intenção que sua filha governasse. Embora a veracidade desses eventos sejam discutíveis, eles constituem uma peça eficaz de propaganda destinada a apoiar o direito exclusivo de Hatshepsut ao trono. Número 8. Ela pode ter tido um caso com seu administrador. Os historiadores contemporâneos especulam sobre os possíveis rumores de um relacionamento amoroso entre a rainha Hatshepsut e seu administrador-chefe Senemut. Uma descoberta que tem gerado grande interesse é o fato de que Hatshepsut permitiu que Senemut tivesse seu próprio nome e imagem pintados em seu templo mortuário. Uma honra sem precedentes na época. Além disso, o fato de Seminut aparentemente ser solteiro, um estado incomum para um homem egípcio maduro, e o fato de que ele e Hatshepsut foram enterrados em sarcófagos idênticos, também levanta suspeitas.
Outra pista intrigante vem de um grafite descoberto próximo ao templo de Hatshepsut, em uma tumba antiga e inacabada que servia como alojamento para os trabalhadores durante a construção. Na parede dessa tumba está gravada a imagem de um homem e um faraó em uma cena íntima. O faraó é retratado de uma forma andrógina e presume-se que o homem representado seja Senemut. Embora essa evidência não seja conclusiva quanto a um caso de amor, sugere que os membros do clero do templo também tinham suas próprias suspeitas, semelhantes às que intrigam os historiadores dos dias de hoje. Esses indícios e especulações lançam luz sobre os possíveis aspectos pessoais e íntimos da vida de Hatshepsut e Senemut, adicionando uma camada fascinante à história já intrigante da rainha faraó do Antigo Egito. Número 9. Encontrar o corpo de Hatshepsut foi uma tarefa longa e incansável. A busca pelo corpo da rainha Hatshepsut tem sido uma jornada complexa e intrigante para os historiadores e arqueólogos. Ao explorarem o templo mortuário da rainha e a tumba de seu pai, Thutmés I, no Vale dos Reis, várias descobertas foram feitas, mas o corpo de Hatshepsut permanece ilusivo. A tumba KV-20, que se acredita ser a tumba original de Thutmés I, revelou os itens associados a Hatshepsut, incluindo uma caixa canópica com sua inscrição. Os historiadores especulam que Hatshepsut construiu um acréscimo ao túmulo de seu pai e foi originalmente enterrada com ele, mas o seu corpo foi removido posteriormente. Outra descoberta significativa ocorreu na tumba KV-60, onde foram encontradas duas múmias femininas. Uma delas estava associada a uma caixa com a inscrição enfermeira real, que se acredita ser da enfermeira de Hatshepsut, Sit-Ra. A segunda múmia foi considerada como possivelmente sendo a de Hatshepsut. E as tomografias computadorizadas da múmia e da caixa canópica encontradas na KV-20 pareciam apoiar essa teoria. Apesar de alguns aspectos fisiológicos da múmia corresponderem aos de outros membros da família real, ainda há debate sobre a identificação precisa. A falta de um molar da múmia e a raiz quebrada na mandíbula são características que foram examinadas minuciosamente, enquanto alguns estudiosos, como o Dr. Galal El-Beheri, sugerem que o dente encontrado na caixa canópica se encaixa na lacuna da múmia. Outros permanecem céticos. Embora não haja uma identificação positiva absoluta, a soma das evidências circunstanciais sugerem fortemente que a múmia com o dente perdido pode ser de fato a da rainha Hatshepsut. No entanto, essa questão continua a ser objeto de debate e análise cuidadosa por parte dos estudiosos. Número 10. A rainha Hatshepsut pode ter causado acidentalmente a sua própria morte. A análise da múmia, que se acredita ser de Hatshepsut, ofereceu fascinantes revelações sobre a saúde e o estilo de vida da renomada rainha faraó. A múmia revelou que Hatshepsut tinha aproximadamente 1,5 m de altura, estava acima do peso e apresentava sinais de deterioração no momento de sua morte. Seus cabelos eram longos e dourados e suas unhas estavam pintadas de vermelho, sugerindo uma atenção cuidadosa à sua aparência. A aplicação de tecnologias modernas permitiu identificar condições médicas que Hatshepsut enfrentava nos últimos anos de sua vida, incluindo artrite, diabetes e câncer ósseo, que é considerado a causa de sua morte. Além disso, foi sugerido que a rainha possuía alguma forma de doença de pele genética e crônica, que ela tentava tratar com uma loção. Infelizmente, essa loção acabou sendo uma substância cancerígena que gradualmente penetrou em seu corpo, resultando em um câncer ósseo
fatal. Essas descobertas revelam os desafios de saúde enfrentados por Hatshepsut e oferecem uma visão íntima de sua vida pessoal e de suas lutas contra doenças graves. A análise detalhada de sua múmia continua a fornecer insights valiosos sobre a vida e a morte dessa notável governante do Antigo Egito. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história da rainha faraó Hatshepsut? O que mais te impressionou? Se você acredita na história do faraó Hatshepsut, escreva aqui embaixo qual dos fatos mais te impressionou. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreva sobre o que você quer assistir aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!